Boa tarde a todos, meu nome é professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Santos Dumont. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar hoje sobre o modelo normal, tá? A gente já viu os principais modelos contínuos, uniforme, exponencial, e o principal é o modelo normal, e a gente vai fechar o nosso semestre com ele. Bom, a primeira coisa sobre o modelo normal é o seguinte: a função de densidade dele, assim como nós tínhamos no uniforme, né? Para o intervalo AB eu tinha a função f de x igual a 1 sobre b menos a, né? F de x igual a 1 sobre b menos a. Isso no caso da função uniforme dentro desse intervalo e zero caso contrário. Então, o modelo exponencial, né? A gente tinha um modelo exponencial apresentando também para valores de x maiores ou iguais que zero. A gente tinha um parâmetro alfa, que era um parâmetro de caimento ou crescimento, né? No nosso caso lá era um parâmetro de decaimento. Então por isso que aqui vinha um valor negativo, o alfa era positivo e a gente tinha um gráfico caindo assim. Então esse caso é o modelo exponencial. Bom pessoal, sobre esse modelo, o que a gente pode comentar? O modelo normal. A função de densidade dele é a que está apresentada aqui, tá? Ela tem uma característica exponencial, né? Aqui tem um exponencial, um negativo aqui na frente, um quadrado que vai garantir, né, que o valor que está aqui sempre é positivo, tá? E diferentemente do outro caso da exponencial, ela pode ser, o x pode ser de menos infinito a infinito, né? Então, ela vai ter uma cara muito parecida com aquela exponencial, né? Que fazia isso aqui. Só que a maneira como está escrita, né? A maneira como está escrita a nossa função, né? Nesse caso aqui, ela vai ter outro tipo de representação, né? Porque quando o meu x agora, podendo ser qualquer valor, então quando o meu x aqui ele vale 1000, aqui vai zerar, né? E a exponencial de zero a gente sabe que é 1, vai passar para esse valor aqui, né? Então a gente vai ter um corte no meio. Então aqui, ó, ela vai fazer uma curvinha para baixo, né? É difícil desenhar um pouco aqui, mas ela vai ter exatamente essa cara, ó. Aqui, que é o que a gente já conhece como distribuição normal. Tem até aqui nos nossos exemplos aqui, né, no slide, a gente tem essa distribuição aqui, ó, esse cantinho do coronavírus, né? A gente está vendo muito falar sobre essa projeção, né, essa distribuição, achatar a curva, como a gente já conversou. Então essa distribuição é uma distribuição normal, tá? Novamente, vamos tomar cuidado com a definição de f. E quando a gente fala modelo probabilístico, né, essa curva aqui embaixo, ela tem a característica da normal, a curva de Gauss, né, que eu desenhei em vermelho. Mas quando a gente está falando de modelo probabilístico, lembra que o nome da nossa função é uma função de densidade probabilística. Densidade, tá bom? Então, aqui no eixo y está escrito casos diários, né, em inglês. Porém, olha só, isso então não representa uma função de probabilidade, né? Isso aqui é só um gráfico de linhas comum, né? Na verdade é um gráfico de área, né? E a gente tem aqui um daily cases, né? Que é os casos diários. Então a gente não tem função de densidade de probabilidade, né? Lembrando, novamente, a probabilidade é calculada através da área abaixo do gráfico pela função de densidade de probabilidade. Por isso o nome densidade de probabilidade. Então no eixo que está aqui, ó, nós temos densidade. Nesse caso aqui, ele não temos um desenho de um modelo, né, que tem a função de densidade de probabilidade com a característica normal.
o desenho nos lembra normal, né? Mas a gente não tem a função de probabilidade. Beleza, então passando por essa parte, nós vamos aqui verificar o que é a normalização, né? Então, a gente vai falar que o modelo ele tem a distribuição normal padrão, né? Se a variável aleatória contínua possuir, né, se sua função, aqui está escrito padrão, mas está errado, padrão. Bom, se sua função de probabilidade, densidade de probabilidade, tem como os parâmetros o μ igual a 0 e o sigma igual a 1. Eu vou voltar lá no slide anterior, né, porque eu não comentei sobre esses caras. Bom, aqui olha só, o nosso função temos os parâmetros x, que é a variável, e tem dois parâmetros diferentes, né? O π é o número, né? A gente tem o sigma, que a gente já usou também, né? E o μ. Bom, esse sigma, né? Ele é o desvio padrão. Tá aqui, desvio padrão. Aqui não tem esse quadrado, né? Porque quando a gente tem o quadrado é a variância. Então ele é o desvio padrão. E esse μ aqui, ele é a média da população, tá? Então, a média e o desvio padrão. Então, dado um estudo onde você calcula a média e o desvio padrão, né, você tem a densidade de probabilidade, a gente consegue, então, falar sobre esse estudo, né, com a distribuição de probabilidade do modelo normal. Então, a gente precisa conhecer a média e o desvio padrão. Bom, então olha só, passando lá para o modelo normal, a gente vai falar do desvio padrão, né? 0 na média e 1. Bom, o que ele está falando é o seguinte aqui, você tem uma distribuição de probabilidade qualquer, e a gente tem aqui uma certa média. A média está aqui. Lembrando, como é uma distribuição simétrica, né, a gente já viu, né, a média e moda coincidem. Está aqui, né, o valor da média e moda. Ele sempre vai pegar o valor, vai cortar exatamente ao meio da distribuição. Tá bom? Então a gente vai cortar ao meio da distribuição. E o sigma é o desvio padrão. O desvio padrão, né, ele vai cortar um pouquinho, né, para frente, né? A gente vai tendo os desvios para cá, né? É uma medida que vai somando e subtraindo para o lado de cá, para garantir que a gente tem mais informações dentro desse intervalo, né? A área nesse pedacinho aqui, ela é bem pequena comparada com a área nesse pedaço maior interno. Então, de acordo com que vai pegando o desvio padrão, né, a gente consegue melhorar as estimativas de probabilidade, né? Quanto maior for o desvio padrão, maior vai para a lateral. E o que significa μ igual a 0 e sigma igual a 1, né? Na verdade, a gente só faz uma mudança, porque quando a gente está com esse desenho, né, então a gente vai ter um valor aqui, né, para uma área. Se eu te desse outro μ e outro sigma, você teria uma outra área diferente, né? Porque esse gráfico poderia ser maior, ou poderia ser menor, e você teria uma nova distribuição da probabilidade aqui dentro. Então, para você não ter todo momento ter que fazer uma integral ou fazer um cálculo específico, eles decidiram fazer uma transformação. A gente transforma a variável para a variável z. Então, você está estudando aqui o x. O que a gente faz é transforma esse x em z, né? Quando a gente vai fazer essa transformação de x, né, tem distribuição μ e sigma, a gente escreve μ sigma ao quadrado, n μ sigma ao quadrado. Você faz essa modificação com essa mudança de variável, né? Quando você faz essa mudança de variável, você vai ter uma nova variável z que vai ser sempre estudada na distribuição μ 0,
1, que a gente chama de padrão. Vai ser sempre a curva que a gente vai desenhar. Então, independente do tipo de variável, com essa mudança você sempre cai na mesma curva, né? E aí a gente consegue tabelar as áreas. Tabelando as áreas fica mais fácil da gente não vai precisar ficar fazendo cálculo de área, né? Então é só olhar na tabela qual é a área equivalente e considerando a área equivalente, né, você descobre a probabilidade, depois você volta o seu dado para original, né? Se você descobriu quem é z, né, você fez aqui a mudança da variável, né, x menos mi sobre sigma, você mudou a variável para z, achou lá a sua probabilidade, fez os cálculos, basta você voltar para a sua variável x. Então você transforma z em x novamente e resultados, né? Então os seus resultados vai estar equivalente, né? O que você faz de resultado para z é o resultado para x, porque nessa transformação a gente levou todas as características junto com a variável, tá bom? Então essa é uma manha que a gente utiliza em vários campos, né? Quando a gente está resolvendo problemas de integração, né? A gente faz a mudança de variável para cair numa integral mais fácil. Aqui é exatamente isso. A gente faz a mudança de variável para cair numa integral só. Toda vez que a gente mudou os parâmetros, a mudança de variável cai naquela integral, naquele resultado final de integral que a gente tem. É isso que a gente está fazendo. Então aqui está o exemplo, né? Como eu já tinha comentado com vocês, olha só. Vai ficar representado. Sempre ficar atento na leitura, porque a gente tem aqui a média. Então, olha lá, a média está aqui exatamente, é o nosso meio, certinho o nosso meio. Nós temos aqui o sigma quadrado, que vale 4. Então, se o sigma quadrado vale 4, o desvio padrão vale 2, né? A raiz quadrada, né? O sigma vale 2. Sigma ao quadrado igual a 4, sigma vale 2. Você calculando aqui 2 para mais e 2 para menos, eu vou ter 8 e 12. Aí você calcula a integral aqui dentro, né? Nessa área vermelha, para saber qual é a área. Qual é a área que está aqui dentro, né? Então a gente, com o uso da integral, a gente calcula e vai descobrir que a área é 0,6827. Como a gente já sabe, a área debaixo de uma curva contínua da função densidade, tá? Olha aqui, função densidade. Essa área é a probabilidade. Então, se eu escolho um dado ao acaso aqui desse estudo, né? Aqui não está falando nada, mas eu escolhi um dado lá, escolhi um x0. Qual é a probabilidade dele estar dentro da área vermelha aqui? Está entre 8 e 12. Qual é a probabilidade desse dado estar entre 8 e 12? Esse dado a probabilidade é de 82, 0,6827, ou seja, 68% de chance dela estar na área vermelha. Isso é utilizado naquelas campanhas eleitorais, né? Desculpa, não nas campanhas, mas na forma de fazer aquela pesquisa, né? Do Ibope. O que acontece? Lá eles escolhem um determinado desvio padrão, né? Então aqui, de 10 para 12, um erro percentual de 10 para 12. Aqui não é percentual, né? Aqui um erro, se a gente for considerar aqui no número, né? 2 eleitores a mais, 8 eleitores, né? Se estivesse olhando aqui pela quantidade de eleitores, que vai representar uma certa porcentagem. Então a gente tem que transferir a ideia lá, que é a mesma. Mas nesse caso aqui, se a gente considerar centímetros, por exemplo, aqui embaixo, pegou uma peça ao acaso, qual é a probabilidade dela estar entre 8 e 12 centímetros? A probabilidade é 68,27%. Beleza. A média geralmente é 10, mas tem ali o nosso erro para mais ou para menos, 12 e 8. Como é que eu faço para melhorar, né, essa chance, né, essa probabilidade? No caso das eleições, não no caso dessa distribuição aqui. Então lá, quanto maior o número de dados que você tem, né,
e você vai fazer a aferição desses dados, essa distribuição fica mais uniforme, né? Quando a gente, não uniforme a palavra, né? Mas ela fica mais alongada, né? Desculpa, ela fica o contrário, ela fica mais achatada aqui, ó, né? Ela fica com essa amplitude um pouco maior. Então, os dados vai sempre concentrar de uma forma melhor. Então, você verifica lá que geralmente, né? Eu não sei o dado aqui agora de cor, 2.000 pessoas dão uma área aqui dentro equivalente a 95%. É mais ou menos próximo, 95, 90. Reparem lá nas eleições o índice de confiança, né? Eles chamam lá de IC. O índice de confiança no jornal eles colocam, geralmente eles falam a frase seguinte: a chance dessa pesquisa representar a verdadeira, né, intenção de votos é de 95%. Ou seja, existe 5% de chance daquela pesquisa naquele momento não representar a realidade, né? Então, lembrando também que toda pesquisa ela representa a realidade. Ela não ela pode fazer uma estimativa, você usa ela para fazer uma estimativa futura, né? Mas no momento que ela é feita, né, ela está representando o momento, né? Então, naquele momento exato, a chance era de 95% de estar certo, né? E quando eu falo tá certo, é considerando já o erro percentual para mais e para menos, né? Considerando aquele erro percentual e tudo, né? A chance da pesquisa estar naquela característica é mais ou menos isso. E sempre importante, isso depende da população, de como é feito a retirada dos dados, né? E a gente também tem a influência da pesquisa, né, automaticamente. Então existem milhões de variáveis que são levadas em considerações. Eu estou falando aqui de algumas considerações que geralmente é feita, né, e eles não fazem muito mais do que isso não, né. Agora pega o pessoal, faz uma estimativa, tenta selecionar bem de uma maneira aleatória, né, que tenta pegar a condição geral da cidade como um todo. Aí eles conseguem fazem a estimativa. O sigma, né, eles descobrem quem que vai ser o desvio padrão, é meio que tabelado, né, de acordo com a população. Você tem uma amostra, aí você quer, olha, eu quero 90% de chance dessa pesquisa representar a realidade, mas eu quero que o desvio padrão seja no máximo tal. Então, para quantas pessoas eu preciso fazer a pesquisa para chegar, né, nesses índices que eu quero, né, de representatividade? Então, a quantidade de pessoas geralmente é a última que eles escolhem, né? Então, eles tentam verificar qual é o mínimo de pessoas que eu preciso colocar para aquela condição e fazem a pesquisa em cima, tá bom? Aqui embaixo está um site onde eu peguei essa figura e nesse site tem bastante informações sobre probabilidade e distribuições, né, no geral. Vocês podem dar uma olhada lá. Bom, então a gente já falou da distribuição normal. Agora eu vou comentar sobre a tabela. Como eu falei, existe uma tabela de probabilidade referente a nossa distribuição normal, que já foi calculada para o caso específico, né, para o caso específico da distribuição normal padrão, tá? Então, olha só, eu vou ver. Bom, pessoal, então importante, né, sobre essa tabela. Quando vocês olharem, vocês precisam primeiramente perceber se está escrito a distribuição normal padrão, igual está aqui em cima. Então está escrito distribuição normal padrão, tá? Então a gente sabe que essa tabela tem uma representação real, né? É a tabela que a gente está procurando, porque vai que tem outra tabela de distribuição sem ser a normal padrão. Geralmente, né, você vai achar. E a outra coisa é o equivalente da probabilidade. Repara o seguinte, aqui ele está falando o seguinte: a probabilidade de estar entre 0 e Z0.
né? Vamos lá. Quem que é o zero? Quando a gente faz a distribuição normal padrão, N, 0, 1. Né? O nosso Mi é o zero. Lembrando, a distribuição comum, né? A gente vai até colocar assim, ó, NP, normal padrão. A distribuição comum tem sigma, Mi e sigma. A normal padrão 0, 1. O zero é o Mi. Lembra que o nosso Mi, a média, ele corta exatamente ao meio o gráfico. Então aqui, ó, esse Mi aqui, ele é o zero. Então, quando ele fala a probabilidade está entre 0 e Z0, ele está calculando até o Z0, que está aqui meio apagadinho, ó, em vermelho. É essa área que ele está colocando em preto. Tá bom? Então, essa tabela sempre vai dar a área de um pedaço do lado direito até chegar ao zero. Vamos fazer aqui no exemplo. Olha só. Se a gente olha e faz o desenho da tabela, né? E eu acho o seguinte, né? Vou colocar aqui. Vou fazer um novo gráfico. Então eu faço o desenho. Vou colocar aqui. Considero que essa é a distribuição normal padrão. Vou colocar aqui o nosso eixo, né? Não consigo fazer linha reta nesse negócio. 0, como é normal padrão. E eu quero saber qual é a probabilidade de um valor estar entre 0 e 0,02. Então eu venho aqui e marco 0,02. 0,02 está aqui. Qual é a probabilidade de um valor estar entre 0 e 0,02? É essa probabilidade aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho essa probabilidade aqui, que é essa área. Como é que eu faço para calcular essa área? Eu vou lá na tabela e vou olhar o equivalente a essa área na tabela. Então eu vou voltar aqui para a tabela. A nossa tabela 0,02 está aqui, ó. Aqui o 0,02, né? Então quando a gente está com a nossa tabela, a gente consegue fazer esse cálculo. 0,02, vou colocar aqui de vermelho. O meu Z0 está aqui em cima. 0,02 está aqui. Tá? A primeira casa decimal é o 0. A segunda casa, o 0,02. Então aqui ele está fazendo uma combinação entre as casas decimais. A gente colocou 0,02. Reparem que aqui em cima só tem segunda casa decimal. 0,01, 0,02, 0,03. E como a divisão aqui, né, embaixo do Z0 tem 0,0, 0,01. Então você precisa combinar, né, essa casa decimal com essa, né? 0,0 somado com 0,02, 0,02. Então você faz aqui x e y e você descobre o valor, né, da área. Então essa área aqui, ó, que a gente tinha colocado no nosso exemplo, é 0,008. Então se a gente for lá no nosso exemplo, tá aqui, 0,08. Então tá aqui a nossa probabilidade, 0,08. Bom, e se eu quisesse uma área equivalente a 0, deixa eu pensar aqui, 0,52. Tá aqui. Então como é que eu faço? Vou lá na nossa tabela, 0,52. Então eu procuro primeiro, vem o 5, né? 0,5 está aqui, ó. O 0,5 está aqui.
E como eu quero 5, 2, o 2 está aqui, ó. Então eu venho aqui x e y, 19, 0,1985, o 19,85%. Então quando a gente vai lá, aqui essa probabilidade de estar entre 0 0,52, ela vai ser exatamente 0,1985. Beleza? Bom, vocês podem me perguntar também, né? E se eu quisesse calcular a probabilidade de 0,32 e 0,74. Como é que eu faço para calcular essa probabilidade, né? Então, para esse caso aqui, eu estou querendo achar no eixo o 32, 0,32 e o 0,74. Então eu quero essa área aqui. Porém, a tabela ela não calcula essa área, né? A nossa tabela não calcula essa área. A nossa tabela ela só calcula os valores que vão até o zero. Toda a área que está apresentada aqui dentro dessa tabela vai do valor, né, até chegar ao zero. Naquele nosso exemplo ali, o que eu fiz, né, foi calcular, pedir uma área diferente, né? Então eu estou pedindo uma área diferente nesse caso. Estou pedindo uma área que não vai até o zero, ó, entre 0,32 e 0,74. Então neste caso aqui, o que a gente faz é o seguinte: a gente calcula toda a área que vai até o zero, né? Lá do 0,74 até o zero. Então a gente está calculando a área toda, ó. Reparem que a gente está calculando a área toda até chegar ao zero. Depois eu subtraio a área do 32, ó. Eu retiro do 32 para trás. Tá bom? Se você faz a parte preta menos a vermelha, vai sobrar o azul. Vai sobrar exatamente a área do 0,32 até o 0,74. Então, para mim fazer esse cálculo de probabilidade, eu tenho que fazer uma substituição, né? Eu vou ter que calcular, né? Essa igualdade aqui vai ficar a probabilidade do zero até o 74, olha lá, a área preta, menos a probabilidade até chegar o 0,34. Opa, é 0,34, 0,32. 0,32. Então eu vou lá na tabela, vou procurar no eixo, na coluna, né, nas linhas, né, no eixo Y, vou procurar o 0,7 e no eixo X vou procurar o 0,04, tá bom? Então nesse caso aqui, nós temos 0,7, olha aqui, o 0,7 está aqui, 7,4, o 4 está aqui em cima,
Então, fazendo o eixo X e o eixo Y, se eu não errei, 0,27. 0,2703. E o 032, ó, 03 está aqui. E o 02 está aqui. Então eu vou ter esse caso. 1255. 0,2703, 1255. 0,27, se eu não me engano, é 0,3 menos 0,1255. Deixa eu confirmar. 0,2703, correto. E o outro vai ser 0,1255. Correto. Tá bom, pessoal? Então, fazendo esse cálculo aqui, eu tenho a probabilidade. Outra coisa, né? Vocês poderiam também fazer a pergunta, né, a respeito disso aqui. E se eu tiver um gráfico, né? E se eu quiser saber uma probabilidade, na verdade, que seja entre o 0, menos 0,32 e o 0,74. Porque a nossa tabela é dividida pelo zero, né? A nossa curva é dividida pelo zero. Se eu coloco o 0,74, está aqui, 0,74. Se eu coloco o menos 0,32, está aqui. Então, quando eu quero calcular a probabilidade de estar entre esses dois, não vai ser só esse pedaço aqui, né? Como também ele vai querer o pedaço que está atrás. Então ele está somando, né, com o pedaço que está atrás. Nesse caso, o que acontece? A gente vai ter que dividir também. A gente vai dividir o primeiro, né, a área, entre o 0,74, que vem fazendo aqui, olha, essa área até chegar aqui no zero. Essa área a gente sabe calcular porque a tabela calcula até o zero, tá bom? Aí agora o que vai acontecer? Vai faltar a área de vermelho, vai faltar essa área aqui, que vai do menos 0,32 até o zero, ou do zero até o menos 32. Só que a nossa tabela, como vocês repararam, ela não tem valores negativos. Então como é que eu vou fazer para comparar o menos 0,32? Basta a gente olhar o seguinte: como o nosso caso é simétrico, como nós estamos em um caso, devia ter feito o desenho depois, né? Ou melhor, primeiro, né? Como nós temos um caso simétrico, a área que vai até o menos 0,32 e a área que vai até o 0,32 são iguais. Então, essa área aqui, na verdade, é igual a essa área aqui. Então, você pode trocar, em vez de calcular do menos 0,32 até o zero, a gente soma, né, aquela área que está ali em vermelho, eu calculo do zero até o 32. Então eu faço essa jogadinha para mim não ter uma tabela muito grande, tá? Para não ter uma tabela muito grande. Bom, vocês podem me perguntar, né, a respeito dos valores. Ah, e se eu tiver um x muito grande, a tabela teria que ser muito grande? Na verdade, vamos olhar para a tabela novamente. Quando a gente está trabalhando com a tabela, né, vai ter uma parte interessante que é justamente olhar para esses eixos.
Vamos pensar aqui que o eixo Z, a gente está ficando com valores muito grandes no Z0. Olha só, quando a gente chega lá no 0,39, 38, olha o valor da área, né, da área para esse caso, quando a gente pega o valor 0, desculpa, eu coloquei 0 não, é 3,8. 3,80, esse caso aqui, né? 49,99, ou seja, 49% das informações estão aqui dentro, 49,99%. O que a gente tem aqui no finalzinho, né, desse rabo desse gráfico é um valor, uma área muito pequena, né, que equivale aqui, olha, a menos de 1 milésimo, né, a menos de 1 milésimo, proporcionalmente. Então, para valores muito grandes a partir, né, do 0,39, o erro está lá na quinta casa, já passou da quarta casa. Então a gente já até arredonda para 50%. 50% é a área toda de um lado. Porque lembra, o gráfico da probabilidade tem que ter área igual a 1. Né? Então a metade do gráfico, 50%. A partir do 0,39, né, até antes um pouco, 0,39 não, do 3,9, a gente já tem quase todas as informações. Então a gente até descarta, tá? Então a tabela fica pequena por isso, porque ela concentra muito os dados, né, nessa distribuição. As variações não ficam tão grandes, né, quando a gente faz essa mudança. Reparem, olha só, o 0,1, 0 e o 0,1, 1. Já foi para 4 de 3 aqui, ó, 0,3 já foi para 0,4. Está tendo um erro aqui de menos de 1%, né? Então tá uma variação, né? Não erros, uma variação. Se você tivesse colocado 0,01, ainda ia ter uma certa variação ali de menos de 1%, né? Mas ainda daria para ver a variação aqui. Então era mais interessante a gente ter um 0,0101, né? Ter mais valores aqui do que essa relação, né? De ter muitos valores para Z, porque isso a quantidade de linhas não importa, né? Então essa é uma observação interessante para a gente fazer. Bom pessoal, então para terminar eu vou fazer um exemplo com vocês. Então doentes sofrendo de certa moléstia são submetidos a um tratamento intensivo, cujo tempo de cura foi modelado por uma densidade normal de média 15 e desvio padrão 12. Então olha só, nós não estamos trabalhando com a normal padrão. Ele já te falou lá que nós temos, né, a distribuição N de média 15 e desvio padrão, né, desvio padrão 2. Nós precisamos transformar primeiro para normal padrão. Né? A gente tem que fazer essa transformação primeiro. Como é que eu faço a transformação? Lembrando lá daquele slide, eu tenho que Z é igual a x menos a média dividido por sigma. Tá? Então eu faço com essa conta. Então eu vou colocar aqui, ó, Z é igual a x dividido por menos μ. Né? Tô trocando a variável, né? Vai ser as contas que eu quero fazer. X menos 15 dividido por 2. Tá bom? Então tá aqui a nossa conta. Aí vamos lá. Ele fala, então, né, com essa média e esse desvio padrão, calcule a proporção de pacientes que demorarão mais de 17 dias. 17 dias. Então eu vou lá. Mais de 17 dias é escrever da seguinte maneira: qual é a probabilidade de Z, na verdade de X,
ser maior do que 17, mais do que 17. É isso que ele quer saber. Dias é a variável estudada, né? Desculpa. Dias é o tempo, né, que está passando a função de densidade, né? Então eu estou estudando a questão da doença. Então, ao passar do que? Do tempo, né, de recuperação deles. Então está aqui a recuperação, né, de 17 dias. A nossa fórmula está aqui, ó, para o Z. Eu não sei calcular em X, só sei calcular em Z. Então, eu substituo esse 7 nessa formulinha do Z. Vou calcular aqui, ó, a probabilidade, né? Em vez de calcular x maior do que 17, vou calcular z maior do que, troco o x aqui e acho quem é o z. 17 menos 15 sobre 2. Então isso é a mesma coisa do que calcular a probabilidade de z ser maior do que 1. Bom, agora eu consigo usar minha tabela, tá bom? Como é que eu vou fazer? Na tabela de distribuição padrão, né, nós temos esse desenho. E eu quero saber, no caso, do z maior do que 1. Então está aqui. Z igual a 1, está aqui. Maior do que 1, olha, é para frente. Maior do que 1 é para frente. Então é essa área aqui. Como vocês lembram, né, a nossa tabela ela só representa, né, ela só representa do valor até o eixo 0. A gente não tem a probabilidade de z ser maior do que 1. A gente só tem a probabilidade de z ser menor do que 1 indo até o 0. Então, como é que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu só tenho essa probabilidade de vermelho. Mas lembrando, a função densidade de probabilidade, o valor da área total é 1. A metade do gráfico vale 0,5. Então, se você considerar aqui, ó, isso tudo é 0,5. Se eu calculo, então, né, desse 0,5, eu retiro a probabilidade de 0 até 1, eu vou ter a probabilidade dessa área preta, olha. 0,5 é tudo que está à direita, né, todo o gráfico. Eu retiro a área de vermelho, eu descubro a área de preto. Então, na verdade, eu vou fazer 0,5 menos a probabilidade de z ser menor do que 1. Então, eu vou lá em z ser menor do que 0,3413. Que vai dar aproximadamente 0,1587. Tá bom? Então essa é a probabilidade. Nos outros exemplos, do paciente selecionado ao caso demorar menos de 20 dias. Então, a gente faz aquela mudança do x, né, e vê o menos. Menos é de 0 a 20. Aí depois ele pede um exercício contrário. Qual é o tempo máximo necessário para a recuperação de 25% dos pacientes? Ele quer saber quanto é o tempo máximo necessário para recuperar 25%. Então ele te deu uma probabilidade, aí ele está falando o seguinte, olha, então vamos verificar qual que é esse tempo máximo, né? Beleza. Ele vai te dar o 0,25. Então a gente vai procurar por esse 0,25 lá, né? Então a gente está aqui na tabela e eu faço o exercício contrário. 0,25
Tá aqui, ó. Qual é o maior valor esperado para 0,25? A gente vai olhar aqui, ó, 0,6. Temos aqui, ó, 0,24886 e 25,17. Qual é o mais próximo, né, do 0,25? Ó, do 0,25, né? Aqui tem 17 e aqui tem 14. Então 0,07 está mais próximo. Então a gente pega esse valor aqui, 0,77, né? Então a gente tem dois sets, 0,77, 0,77. Isso foi calculado, né, para probabilidade, né? Esse é o Z que a gente achou. Para Z menor do que 0,77, eu vou ter 25%. Né? É menor e maior do que zero, né? A probabilidade desse Z é 0,25. Tá bom? 0,25. Eu quero saber, então, o número de dias. Então, eu só olho para a variável. A variável é 0,007, equivalente aos 25. Vou olhar aqui, ó. X igual Z igual x menos 15 dividido por 2. Isso é a mesma coisa que escrever x é igual a 2 vezes z menos 15. Então eu troco ali, ó, 2 vezes 0, opa, aqui mais 15. 2 vezes 0, 7 mais 15. Então x é igual a 1,54 mais 15. X é igual a 16,54. Isso quer dizer o quê? Que dentro de 25 dias, né? Dentro de 16,54, né? Proporcional a dias aqui, né? Então a gente tem que fazer a proporção, está tudo dado em dias, 16,54 dias, 25% da população, né? A gente espera que pelo menos 25% da população tenha recuperado, tá bom? Então aí a gente considera que para recuperar esses 25%, é esperado 16 dias, né, para recuperar. Beleza, pessoal. Então, aqui deu uma ideia do que a gente está querendo apresentar. Vou botar algumas perguntas para vocês lá, tá bom? Em relação a esse gráfico. E a gente termina aqui o curso, né? Queria agradecer a todos pela toda a paciência no momento que a gente está vivendo, né? Me colocar à disposição caso alguém queira fazer alguma pergunta, conversar depois. Então a gente encerra por aqui. Eu vou postar a nossa última atividade agora, provavelmente amanhã, né? A gente já está com os dias finais. Então é uma coisa bem simples. Vai ser só apresentar vou colocar um exercício exatamente igual a esse, né? Só vou mudar os valores e você olha na tabela os valores, tá bom? Então vai ser a última atividade para vocês. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.